Voltamos com Fé em Ação e hoje estamos contando histórias de testemunhos. No primeiro bloco, contamos a história do comunicador Itamar. E agora o Sérgio vai nos trazer mais uma história de inspiração. Obrigado, Flavinha. Hoje nós vamos ter uma entrevista muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Não é fácil encontrar um casal desprendido, com carreira em jogo, com tempo em jogo, dinheiro em jogo, que resolve circular pelo mundo e fazer uma viagem por um tempo muito longo. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco da história, representando a família aqui conosco, nos nossos estúdios, do Cristiano de Andrade Almeida, que é formado em administração e trabalha há mais de 20 anos em grandes multinacionais. Cristiano, obrigado por ter vindo compartilhar um pouco da sua vida aqui com a gente. Um prazer para mim estar aqui falando um pouco da nossa viagem aí. Era um grande sonho que a gente tinha e poder compartilhar isso com as pessoas para a gente também é um grande prazer. Então, para o telespectador entender, eu queria saber como é que surgiu a ideia de largar tudo. Isso envolve uma decisão estratégica familiar grande. Sim. Você já tinha filho nessa época? Sim, nós já tínhamos um filho nosso pequeno. Filho Daniel, ele tinha 5 anos, 4 anos na época. Exato. E a gente sempre teve esse sonho de viajar bastante, assim, eu e minha esposa. E durante a nossa vida, depois de casados, a gente sempre que sobrava um tempinho, sobrava um dinheirinho, a gente viajava. Para algum lugar. Às vezes viagens curtas, às vezes viagens um pouco mais longas. E a gente carregava esse sonho de fazer uma volta pelo mundo. Né? Não uma volta completa, assim, visitar os quase 200 países do mundo, mas conhecer o máximo possível de países. E um dia, cansado assim, dessa rotina de escritório, das carreiras e tudo mais, eu comentei com a minha esposa, olha, eu vou pegar o carro e vou sair dirigindo pelo mundo. E ela levou aquilo na brincadeira e falou, mas isso não é possível. Eu falei, não, é possível sim, tem outros casais que fazem isso. E aí começou a nossa aventura, a gente começou a ir atrás das informações, ver que era realmente possível e colocamos aquilo como um nosso objetivo de vida naquele momento. E apesar dos outros casais que também fazem algo parecido, eles terem assim um planejamento longo, a gente, menos de 6 meses, já tinha tomado a decisão e já estava na estrada. Já estava na estrada. Agora, você procurou patrocínio, procurou alguma forma de você conseguir amenizar o impacto econômico, não ficar só por conta de vocês? Sérgio, no começo a gente até procurou um patrocínio, algum apoiador, mas a gente acabou desistindo. Até porque, como você disse, a gente pegou as nossas economias, aquela poupança que nós tínhamos guardado para a nossa aposentadoria, a gente acabou utilizando ela agora na viagem. Né? A gente não sabe o que vai acontecer e a gente acabou utilizando. Então, a gente tinha ali um pé de meia para isso e acabou deixando essa questão de patrocínio, de um apoiador de lado. Até porque a gente queria fazer uma viagem nossa, ter um tempo para a gente, para a família. E às vezes com um patrocínio, um apoiador, você precisa dedicar muito tempo da sua viagem fazendo alguma atividade, né? E o telespectador vai poder acompanhar aí algumas fotos, né, de algumas dessas viagens, porque agora a gente vai viajar mesmo, né? Quando isso que aconteceu? Falaram, vamos embora agora. A partir de quando? A viagem ela começou em fevereiro, no dia 1º de fevereiro de 2017. Mas a decisão a gente tomou em agosto de 2016. E foi até? E nós acabamos a viagem em agosto de 2018. Mas é bem recente. Sim. Valeu a pena? Quer dizer, você em nenhum momento ficou com remorso de ter queimado a tua poupança? Nós não nos arrependemos em nenhum momento. Nenhum momento. Mesmo agora que a gente voltou, está sem emprego, a gente está escrevendo novos parágrafos na nossa vida, né, que está um livro em branco agora, mas nós não nos arrependemos nem um pouco, em nenhum momento. E tivemos muitas dificuldades, porque a nossa viagem ela não era uma viagem luxuosa, glamurosa, então a gente teve muitos momentos difíceis assim, mas mesmo nos momentos difíceis, a gente não se arrependeu. Teve momentos que a gente quase foi preso, teve uma situação na Rússia que nós quase fomos presos, mas mesmo depois daquilo, a gente ainda assim decidiu continuar a viagem. Vocês foram como? Quer dizer, como é que vocês chegaram na Rússia? Carro? Sim, nós começamos, desde o início a gente queria fazer essa viagem com carro, com o nosso carro. Então a gente pesquisou vários tipos de carros que poderiam fazer um tipo de viagem dessa. A primeira imagem que qualquer um vai ter na cabeça é de um motorhome.
mas o motorhome ele é muito caro aqui no Brasil e ia inviabilizar a nossa viagem. Então a gente escolheu uma picape e nessa picape a gente montou toda uma estrutura como se fosse de motorhome. A única coisa que nós não tínhamos, que o motorhome tem, é banheiro. Mas o resto nós tínhamos tudo no nosso carro. Nós tínhamos cozinha, nós tínhamos geladeira, nós tínhamos o lugar para nós dormirmos. Nós montamos em cima do teto do carro uma barraca de teto, que não é tão comum de se ver, mas é um produto que existe aqui no Brasil, fabricado no Brasil. A gente colocou uma dessa no nosso carro. Nós tínhamos mais de 200 litros de água no nosso carro. Então, às vezes, a gente parava no lugar e tomava banho com a nossa água mesmo. Então, nós tínhamos toda essa estrutura. E com esse carro, a gente viajou primeiro toda a América do Sul. Isso, daí foi para onde? E lá em Cartagena, a gente podia continuar subindo, indo para a América do Norte ou ir para a Europa. Estamos falando de Colômbia lá em cima. Isso, a Colômbia é lá em cima. Você passou por todos? Passamos. Só não passamos pela Bolívia, porque a Bolívia ela é um pouco perigosa para quem está fazendo esse tipo de viagem. A gente preferiu deixar de... Em nenhum momento você teve problema na estrada, perigo? Olha, nós escolhemos o carro certo para fazer a viagem e Deus nos abençoou muito. O meu carro, escolhi o carro da Toyota Hilux, não estou fazendo propaganda, mas nós só trocamos disco de freio, óleo e trocamos o pneu. Né? Tivemos um problema com o carro, mas não foi um problema gerado por nós. Nós acabamos na Itália, quando nós estávamos na região da Toscana, a gente bateu o carro. Teve uma tempestade de neve assim que não estava prevista, do nada, e a gente perdeu a direção e teve um estrago bem grande. Mas, fora isso... Esse foi o maior imprevisto, Esse foi o maior imprevisto, porque a viagem ela ia durar 2 anos. E esse imprevisto, ele acabou nos consumindo 5 a 6 meses de viagem. Por causa do dinheiro que por você causa teve do dinheiro. que pagar e ficar parado ali no lugar. Sim, sim, mais pelo dinheiro mesmo, porque foi... você quebrar o carro no Brasil, você bater o carro no Brasil já é complicado. Você bater o carro na Europa, ainda mais na Itália, que é um dos países mais caros da Europa, e um carro de uma marca cara também como a Toyota, foi bem complicado. E a gente teve que arrumar o carro dentro da Toyota. Não tinha, levava nos outros mecânicos, eles não aceitavam. Então, uma pergunta, você passou por quantos países, você lembra? No total, nós visitamos 30 países. 30 países, que continentes? Aqui na América do Sul, na Europa, pegamos um pouco também da Ásia, porque a gente visitou Turquia, alguns outros países ali na região, e também visitamos o Marrocos na África. Tudo de carro. Como é que você pulou para a Europa? Foi de navio? Em Cartagena, a gente colocou o carro dentro de um container no navio e depois de um mês ele chegou lá na Antuérpia, no porto da Antuérpia, na Bélgica. Vocês já estavam lá esperando ou voltaram para o Brasil? Não, nesse período que que o carro estava sendo transportado, nós decidimos ir conhecer o Canadá, que a gente não conhecia. Então, o carro ele fica mais ou menos, o tempo de transporte de 30 a 45 dias. Então, a gente calculou mais ou menos e ficamos esse período lá no Canadá, que foi bem interessante também para a gente. Agora, esses 30 e poucos países, o que você mais gostou assim, da viagem? O que eu mais gostei foi o contato com a minha família. A gente não tinha muito tempo um para o outro. Como você disse, nós tínhamos carreiras assim, muito boas, assim, com cargos bons nas empresas. Consolidado. Sim, e nós não tínhamos muito tempo. E até o começo da viagem foi um pouco estressante para a gente se acostumar em família. Agora, você não esqueceu da espiritualidade. Não. Você fez trabalho missionário. Sim. Quer dizer, era parte do projeto também você engraçado lançar que, sementinhas, assim, né? Quando nós idealizamos a viagem, isso não fazia parte do nosso pensamento. Incluir qualquer coisa missionária. Nós íamos ter o nosso contato com Deus, fazer os nossos cultos, estudar a lição, como a gente faria também na nossa casa. Mas depois, quando a gente estava planejando a viagem, a gente sentiu Deus falar com a gente, e o Espírito Santo falar com a gente, falar assim, olha, vocês precisam incluir nessa viagem objetivos espirituais também. Então, nós começamos a pensar nisso, né? E uma das coisas que a gente pensou em fazer, e a gente fez bastante aqui na América do Sul, foi entregar livros. Por onde a gente passasse, nós iríamos entregar livros da igreja. Então, nós saímos daqui do Brasil com uma caixa cheia de livros, e a princípio a gente ia distribuir nos pedágios. Então, todo pedágio que a gente passava, e são muitos, a gente distribuía um livro. E foi muito interessante porque as pessoas nos pedágios, elas ficavam surpresas de estar recebendo um presente,
né? Então a pessoa me entregava o bilhetinho, eu tenho um presente para você, sacava o livro e dava para ela. Quando a polícia também nos parava, nós dávamos livros para os policiais, e nos campings onde a gente ficava, a gente dava livros, e foi muito interessante. Teve 2 situações que também, assim, de distribuição de livro para a gente foi muito legal, que foi uma no Ushuaia, um sábado à tarde, a gente saiu da igreja, no Ushuaia, e nós distribuímos ali 40 livros ali na praça. Foi bem bacana, meu filho, ele gosta muito e foi muito gostoso fazer isso em família. O Ushuaia, só para quem não sabe, é lá na pontinha da Argentina. É o fim lá, do mundo. Né? Fim do mundo que eles chamam. Fim do mundo. Muito interessante. E a outra experiência que para a gente sim, foi muito marcante nessa questão de distribuição de livro foi em Cartagena. Nós tínhamos ainda 70 livros, quase 80 livros na nossa bagagem, que a gente não ia mandar para a Europa porque eram livros em espanhol. E aí na Europa tem toda aquela miscigenação de língua, a gente não sabia o que fazer. Eu falei para minha esposa, olha, a gente tem que distribuir esses livros aqui, em Cartagena. E Cartagena faz muito calor, é muito abafado, eu sofro com calor demais. Mas eu falei para ela, nós vamos pôr esses livros na mochila e vamos distribuir na praia. Você tem certeza? Eu falei, não, tenho certeza. Nós ficamos impressionados. Em menos de 10 minutos, nós distribuímos 80 livros, quase 80 livros, e não deu para quem queria. Se nós tivéssemos naquele dia 1000 livros, nós tínhamos entregado 1000 livros para as pessoas. As pessoas vinham correndo atrás da gente para pegar livro. Aquilo deixou a gente assim, eu acho que foi uma das experiências espirituais que eu tenho. Nasci na igreja, mas foi uma das mais fortes que eu tive, assim. Minha esposa usou uma expressão que aquilo foi como água num lugar sedento. É verdade. Cristiano, a gente está chegando ao final do tempo, mas eu queria te fazer uma pergunta, até para outros interessados, quem sabe, partirem para uma aventura bem planejada, como vocês fizeram, de viagem. Você pode revelar mais ou menos o custo que você teve para fazer esse 1 ano e 6, 7 meses de viagem? Sim, falar o custo total assim às vezes é um pouco difícil. Nós, quando saímos, nós esperávamos gastar em torno de $50 por dia. Mas agora chegando no final, a nossa média de preço ficou em $70, $75 por dia. Um pouco a mais. Um pouco a mais. Mas isso vai muito assim, depende do... Já não, incluindo o preço do carro ou não? Já incluindo o preço... Não incluindo o preço do carro. $70 mas, por exemplo, por dia para 3... Mas, por exemplo, incluiu todos esses $75, incluiu todas as nossas despesas com o envio do carro, com o transporte aéreo quando era necessário. Mesmo quando eu bati o carro, nós incluímos esse valor dentro, né? Que são percalços que você vai tendo. Mas cada família, cada pessoa tem um estilo e você precisa decidir qual é o seu estilo. Claro. Tem pessoas hoje, tem inclusive um outro casal adventista fazendo uma viagem dessa semelhante, eles têm um custo menor, mas você precisa verificar. Lógico. Mas é mais ou menos entre $70 e $100 por dia, eu acho que você faz uma viagem confortável. Bom, nós chegamos ao final do nosso tempo. Cristiano, obrigado aí pela entrevista. Foi um prazer para mim. Família Andrades, né? Rodou o mundo, ou parte do mundo, e fez trabalho missionário. Não esqueceu de Deus, levou junto, né, na bagagem. Isso é importante. Sim, para nós foi muito gostoso. Tá bem, muito obrigado Obrigado a você, Sérgio. pela sua contribuição no nosso programa. Vamos ficando hoje por aqui. Você é nosso convidado para estar com a gente na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser, com uma outra entrevista e um outro tema. Até lá. Muito obrigada, Cristiano, por ter participado do nosso programa e nos contado sobre a sua história. Através desse testemunho, conseguimos perceber que dá para unir o útil ao agradável quando nos colocamos à disposição de Deus e do próximo. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta com mais um Fé em Ação. Eu vou esperar por você, tá bom? Um abraço e até lá!